Eu sou Leonídia Araújo Brandão, 10 de fevereiro de 36, em Anadia, num povoado chamado Tapera. Meus pais eram Quintino José de Paula e Luísa Batista de Araújo. A gente sentava e ela começava a conversar e puxar pelos antepassados e tudo mais, e eu ficava muito curiosa e abria os ouvidos e ficava só escutando. Meu pai, ele já nasceu com reumatismo, ele veio andar com 10 anos. A cabo de 10 anos, quando ele começou a andar e começou a trabalhar com os outros 2 irmãos, começou também a viajar e encontrou um belo dia minha mãe. E viu ela, achou ela muito bonita e tudo mais e tal, e se engraçou dela. Mas ela gostava de um outro rapaz. E esse outro rapaz era muito beberrão. E disse para ela que ia viajar, depois voltava que queria casar. Mas nunca voltou. E quando ele viu mamãe, aí chegou-se a ela e disse que tinha vontade de namorar ela, se ela aceitava. E ela ficou assim, sem saber dizer um sim ou não, porque gostava do outro, e não dele. Mas o tempo foi passando, o outro nunca voltou. Aí ela resolveu a dizer o sim para ele. E daí, pouco tempo depois, eles casaram. A casa dele era muito simples, assim, uma casinha no alto, numa colina. Só a casinha deles. Não tinha energia não, era candeeiro. Não tem aqueles candeeirinhos de cintura, né? Não tem? Ainda hoje a gente às vezes vê, né? Era candeeiro. Não existia essas coisas não, não existia rádio. Nessa época ele trabalhava em terrenos arrendados. E plantava o milho, feijão, a mandioca, amendoim, de segunda a sexta. Sexta-feira ele ia para casa, pegava, ele tinha 2 animais. E pegava os animais, trelava, quer dizer, botava os caçoais naquela sela em cima e enchia ou de amendoim, ou de raspadura, ou fumo, ou qualquer coisa. E ia para a feira para dar feira nas usinas. Não tem aquela usina que hoje, São Miguel, não tem, lá dentro não tem uma usina, lá para dentro. É exatamente naquela usina que ele dava feira. É, 2 mulheres e 3 homens. Eu fui a primeira. O segundo foi um menino, José Batista de Paula. Terceiro foi José Medeiros de Araújo. E o quarto, Jorge Paulo de Araújo. E a caçula, Liege Régia de Araújo. A gente sentava assim em frente na calçada, e a calçada era bem alta, e na frente da casa tinha uma mata virgem, bem assim, distante. E ele começava a contar aquelas histórias e dizia assim: olha, minha filha, tá vendo naquela mata ali? Passa fogo corredor. Aí eu perguntava: e fogo corredor o que é, papai? Ele dizia: é o compadre com a comadre. E o que é o compadre com a comadre? Ele dizia: é gente amancebado que não se casa na igreja. Eles eram inocentes. E mesmo assim, com a sua inocência, o pouco que eles sabiam, transmitia para os filhos e criava os filhos tudo educado. Sentava na mesa, tinha que sentar todo mundo na frente do seu prato, mas esperar antes para rezar para poder se alimentar. Quando se levantava, rezava, agradecia a Deus e dava a benção a cada um. Hoje em dia você vê algum filho dizer benção papai, benção mamãe? Se você estivesse conversando como nós estamos conversando aqui, eu não podia chegar perto para ouvir a conversa. Ela ia para a roça, mas meu pai, e eu por ser a primeira,
e mulher, aí tinha já 2 irmãos, e eu ficava dentro de casa, tomando conta dos irmãos. A casa era grande, uma casa de alvenaria bem grande, com 4 janelas na frente e 2 portas. Aí eu chegava, quando ele saía, eu fechava as portas tudinho, e as janelas, porque nesse tempo o povo dizia que tinha papafigo. E os papafigos eram homens que eram maus, chegavam na casa das pessoas e pegavam as crianças, matavam para beber o sangue. E eu tinha medo medo de papafigo, que só faltava morrer. Aí quando mamãe saía com o papai, eu ficava dentro de casa para cuidar dos meninos, e dar comida, das coisas, tudo. E fechava as portas e ficava lá, eu não deixava nem eles chorarem. Ficava lá até que eles chegavam em casa. Maria Titária de Araújo. E ele casou, o meu avô casou 2 vezes. Morreu a primeira, aí ele casou com uma cega. Mas depois de muito tempo ele faleceu, a cega ficou, depois acabou, se acabando a família. Quanto ao lado do meu pai, eu conheci, inclusive fui quem dei assistência na morte dele, da minha avó, dele, do meu avô e tudo. Era Francisco Xavier de Paula. E a esposa era Josefa Maria da Conceição. Eles tiveram 3 filhos. O meu pai, Quintino José de Paula. Um irmão, João Xavier de Paula. E outro irmão, Antônio Xavier de Paula. E o meu avô dava feira com fumo de corda. E a minha avó cuidava só da casa. Agora, na sexta-feira, ele se preparava e ia para a feira do dito povoado, que tinha uma feirinha. Lá dava a feirinha e depois ia para casa. Eu dormia com a minha avó, porque ela era muito chegada. Eu era a primeira neta, ela era muito amante a mim. E a gente dormia, eu lembro que eu ia para a casa dela, a casa ficava assim no alto e o vento batia, entrava de casa dentro, aquela ventania gostosa. Era um sufoco para ele arrumar o dinheiro para sustentar a família e tudo. Aí a gente não tinha muita aproximação de coisas melhorzinhas, não, era tudo no bravo. No povoado, casa de um lado e casa do outro. E o meio tinha só um salão que a criançada brincava. Num salão assim, bem no meio do povoado. E aquilo ali ficava muito claro e a criançada começava a brincar. Aparecia de vez em quando pessoas que gostavam de tocar sanfona. Sentavam na frente, que na frente da minha casa tinha a igreja de Santa Luzia, ainda hoje tem. E essa pessoa sentava no degrau do cruzeiro, na frente da igreja, para tocar e fazer serenata. Fazer serenata para quando eu estava apaixonado por alguém. Você não sabe que existe muita música da letra muito bonita, né? Que a gente ouve e vai passando e o povo vai esquecendo. Aí chega essas pornografias todinhas de hoje, aí o povo esquece as antigas. Quando você ouve alguém tocar, você lembra do passado. E a gente acordava e estava aquele som na rua, tão bonito. Aí muitas vezes a gente levantava, botava assim o rosto na porta e ficava escutando depois, se recolhia. As crianças não tinham brinquedo para elas. Primeiro porque os pais não tinham condições de comprar nem sequer um brinquedinho, nada, de nada. Primeiro não existia brincadeira nenhuma. Os brinquedos das crianças eram o que a gente mesmo criava. No caso, eu sendo a primeira, eu brincava com meu irmão. Nós ia para a casa da minha avó, chegava lá na frente da casa, bem limpinho assim na frente. Aí a gente fazia aqueles buraquinhos e pegava chimbra, sabe? Chimbra. E ia jogar chimbra ali naquele buraquinho. Quando abusava de brincar com a chimbra, ia brincar com bola de futebol, sendo com palha de milho,
tirava a palha do milho, fazia assim, aí pegava mata-pasto, que é um mato que tem, mata-pasto tirava as folhas, enchia aquele saquinho das folhas, amarrava e ia brincar. Batia aqui, pulava para o outro, aí o outro batia lá, pulava aqui, e assim. Quando não era isso, era pinhão. Joguei muito pinhão. Eu era bem amiga para jogar pinhão, porque eu jogava ele lá e ele vinha e eu aparava e ficava ele rodando na mão. Quando terminava o pinhão, aí a gente ia fazer buraco. Tinha muito, no terreno tinha muito caminho de prear. Aí nós pegávamos o caminho do prear, chegava na frente, fazia um buraco e pegava umas tavinhas, colocava assim elas em falso e o prear vinha, quando chegava na tabinha, pisava e caía no buraco. A gente ia pegar o buraco, matava e comia. O estudo não existia, era muito pouco, não tinha grupo, não tinha nada, não tinha colégio, não tinha nada. E chegou um certo tempo, uma senhora por nome Licinha, que a casa dela era vizinha à casa do meu pai, só passava assim um muro bem reto. E na casa dela ela achou de abrir as portas e convidar os pais de família, se quisesse mandar os filhos para lá, para ela ensinar a gente a aprender pelo menos o beabá. Eu fui estudar na casa dessa Licinha, na sala de frente para o sol, 45 alunos, tudo com seu tamboretinho, e lá a gente se sentava e fiquemos 4 anos estudando nessa casa. Eu fiquei 4 anos estudando, a cabo de 4 anos ela chegou junto da minha mãe e disse: Luísa, Nilda, o que eu tinha de ensinar a ela eu já ensinei, porque o povo só me conhece por Nilda. E eu só gosto que me chamem por Nilda, porque eu não gosto do meu nome, não. Aí disse: eu quero que você pegue ela e leve para a Anadia, para ela estudar, fazer a 5ª série em Anadia. Em Anadia, o meu avô, meu tio, primeiro tio, irmão da minha mãe, morava em Anadia. A casa dele aqui e o colégio aqui. Tinha um colégio lá, um grupo aqui. Agora, aqui era a pista, era só eu sair daqui e entrar no grupo. Mas minha mãe me deixou, porque ele disse que não acreditava em moça, não confiava em moça. Aí eu perdi tudo. Só fiquei até aprender a não levar moto na mão para ninguém. Aprender só o que eu aprendi, que ela me ensinou, primeiro ano primário. Eu tinha um colega que ele chamava José Emiliano. Ele era filho de papai e eu filho de plebeu, né? Então, nós era colegas. E essa Licinha, ela fazia assim, tinha um tal de uma sabatina. Ela dizia assim: olha, hoje é dia de sabatina. Que era que ela fazia? Pegava os tamboretinhos, fazia um círculo, e o birô dela botava bem no meio do círculo. E a gente ficava ao redor. Aí ela perguntava: Nilda, tanto vezes tanto, quanto é? Se eu soubesse, respondia. Se não soubesse, ela perguntava ao outro. Eu nunca fui muito chegada à matemática. Aí eu era muito boa em coisa decorativa, mas matemática não. Aí, um belo dia, ela me perguntou: tantos vezes tanto quanto é? Por exemplo, 24 vezes 25, uma coisa assim, quanto era? E eu pensei, não saiu, não entrou na minha cabeça, aí eu não respondi. Aí ela voltou-se para ele, que ele era bom em matemática, e disse: Zé Emiliano, quanto é? Fez a pergunta. Aí ele disse com aquela alegria tão grande que só vendo. Aí ela pegou a palmatória era assim, ó, desse tamanho, 2 dedos de altura, uma madeira fixa que chegava a doer na alma, com cabo. Aí ela pegou a palmatória, deu para ele e disse: olha, agora não dê bolo de comadre não, viu?
Aí era o que ele queria. Aí quando ele veio para minha frente, eu cheguei e fiz assim. Aí ele disse, abra a mão, porque se não abrir, eu quebro seus dedos. Aí eu tive que abrir. Quando eu abri a mão, ele deu uma palmatorada tão grande que eu engoli em seco. Eu não chorei não, para não dar gosto a ele. Mas me doeu na alma e eu engoli em seco, mas não deu gosto de chorar na vista dele. Tá certo. Fiquei calado. Aí continuou a sabatina e tal. Na outra semana veio a outra sabatina. Aí na outra semana já era de matéria decorativa. Ele era ruim na matéria decorativa. Aí ela foi e me fez a pergunta. Fulano, Nilda, isso assim, 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 em que ano, e o que aconteceu e tal, e tal, e tal. Aí eu disse, aí eu já estava com... Ela perguntou a ele primeiro. Ela era muito danada. Perguntou a ele não sabia. Aí ela perguntou a mim. E eu já estava com ela aqui na ponta da língua. Aí eu fui, decorei, disse tudinho como era. Aí ela veio com a palmatória e disse, tome. Agora não dê bolo de comadre não, viu? Eu já estava com a que recebi doendo lá dentro. Aí ele veio e fez a mesma coisa que eu. Aí eu respondi a mesma coisa. Abra a mão, porque senão eu quero os seus dedos. Aí ele abriu a mão. Menino, eu dei uma palmatorada, porque a raiva que eu estava dele, eu dei uma palmatorada tão grande nesse menino, que ele se urinou na hora. Porque toda a vida eu tive uma força bem. Aí o cabra olhou assim para mim e as lágrimas desceu. Tudo bem. Na saída, nós se encontramos no pátio. Aí eu fui e disse assim, olha, nunca mais você bate em filha de homem nenhum, viu? Também só levei essa e só dei essa. Tinha pote que cabia 10 litros de água. Tinha outros que cabia mais, era de vários tamanhos. E onde nós morávamos tinha um rio caudaloso, mas era somente para lavar, para trazer para casa para fazer, lavar roupa, para essas coisas, não servia para cozinhar. Para cozinhar e beber, a gente tinha, eu mesmo ia em busca, em direção à Anadia, com 3,5 km, a gente ia buscar água na cabeça, com esse pote na cabeça. Pegava um pano, fazia uma rodilha, botava na cabeça e botava o pote e ia buscar. Lá enchia de água e botava na cabeça e trazia. Quando a gente chegava em casa, meu pescoço não cresceu porque o pote imprensou. Aí quando chegava em casa eu dizia, tira o pote da minha cabeça que eu não posso nem dobrar o pescoço. Aí tiravam o pote e aquele pote d'água era para a gente comer e tomar só. O rio tinha muito acheixo de pedra no meio do rio. E lá a gente se sentava numa pedra daquela, a água rodeada assim ao redor. Sentava naquela pedra, botava os panos tudo um em cima do outro. E era jogando aqui, ensaboando, e tirava o primeiro sujo, aí depois tornava a ensaboar novamente, subia assim um alto, estendia tudo para o sol coarar, tirar o resto da sujeira, e depois pegava, ia enxaguar, voltava e estendia no arame farpado. Quando terminava tudo isso, aí acima de onde a gente lavava a roupa, tinha um poço. O Rio de Moinho fez assim um poço no pé de uma pedra e ficava que, quando a gente pulava aqui e estirava a mão assim, descia lá para baixo para poder subir. Ixi, ali era uma beleza. Aí ia tomar banho e pular naquele poço. E uma das vezes eu cheguei até a salvar a vida de uma pessoa que ia morrendo no poço. Porque ela se descontrolou, quando menos eu esperei, ela estava já acabando de morrer. Aí eu toda a vida fui que só uma piaba, aí eu peguei a menina e joguei fora.
Eu tinha 17 anos, aí meu pai estava muito sacrificado, era muito difícil arrumar com que sustentar a família. Aí ele resolveu sair de lá e vir embora para cá, em 1953. O lugar conhecido mesmo era Rio Largo. E ele era apaixonado por Rio Largo. Aí ele dizia: Luísa, eu quero ir embora daqui. Eu vou ver se encontro uma casa que dê certo para a gente morar em Rio Largo. Aí ela dizia: mas eu não quero ir para Rio Largo, eu queria ir para Arapiraca. Ela sabia que tinha essa cidade com o nome Arapiraca e era bem uma cidade melhor de viver e tal. E ele não, e era assim, aquela questão entre os dois, até que um dia ele foi para Rio Largo. Chegando lá, foi exatamente no tempo que o rio estava cheio, que estava entrando dentro da cidade. Quando ele viu aquilo, ficou apavorado. Aí disse: não, quero não. E além disso, o trabalho de lá era cortar cana. Ele não nasceu para cortar cana. Aí não quis. Quando chegou em casa, disse: vamos para Arapiraca. Aí nós viemos para aqui. Aqui ele tinha arrendado. Ele arrendou 3 tarefas de terra no sítio Baixa da Onça. Nós viemos por Palmeira e descemos para Baixa da Onça. De caminhão para Arara. Fomos para Baixa da Onça. E lá ficamos nessa casa. Era um sítio assim, bem amplo, com o terreno era grande, e lá na Baixada tinha um tanque de água, que era onde a gente pegava água para levar para casa. Do lado de cima era a casa da senhora dona do terreno, Josefa da Conceição. Mas ela era já bem idosa e queria vender. Ela só tinha um filho homem, e o filho homem já era um solteirão velho, nunca tinha casado. Ela queria vender a casa para ir para junto da família para o lado de Pernambuco. E foi quando o meu sogro chegou aqui em Arapiraca, vindo de Corrente, Pernambuco, para Arapiraca, em busca de terreno para comprar, porque lá estava muito difícil dele viver, aí desceu para cá. E saiu naquela direção. Chegando lá, encontrou a gente morando na casa que morávamos e a senhora que queria vender a terra. Aí ele foi lá na senhora e começou a conversar com ela e comprou o terreno. Era Florencio Cândido da Silva, o meu sogro. A mulher dele é Lísia Donata da Silva. Aí ele comprou o terreno e nós ficamos. Nós chegamos lá, já tinha um ano que nós estávamos lá. Aí, com 2 anos depois, foi quando eu vi, ele tinha 8 filhos, e no meio desses foi o meu esposo, Armando Florencio Brandão. Aí ele chegou, eu fui buscar água, não sei se você conhece. Não tem pessoas que botam uma lata de um lado, outra lata de outro num pau e botam aqui? Agora uma lata aqui, outra lata aqui. Aí a gente botava aqui e saía carregando. Aí eu fui buscar, quando cheguei lá no poço, enchi. Daí a pouco ele chegou com a mesma coisa também para encher, para levar para casa dos pais dele. E ele me viu e gostou de mim, mas eu não dei nem bola porque eu era muito difícil. Aí ficamos lá, carregamos a água, levamos para casa e depois ele ficou só passando pela frente da minha casa, até que um dia eu estava estendendo umas roupas que eu tinha lavado, assim no arame farpado, junto com a casa. Aí ele ia passando com o irmão dele, o mais velho, José, já morreu, José Donato da Silva. Aí ele ia passando com o irmão, aí o irmão estava de costa. Aí o irmão disse assim: eita, mano, olha ali uma menina, repara, eu vou casar com aquela menina. Aí quando ele olhou, disse: não, quem vai casar sou eu. Aí daí por diante ele ficou só sobrevoando por ali e tudo mais, terminamos namorando. Mas namorando como? A mãe dele era uma senhora que era assim um pouco parada, e ela gostava muito de ouvir
eu ouvi história. E tem os livros de cordel, né? Ela tinha muito livro de cordel. E quando eu cheguei um dia lá, ela foi e disse: Nilda, você que sabe ler, vem ler aqui uns livros de cordel para mim, que eu acho tão bonitas as histórias, mas ela não sabia ler bem. Aí eu disse: tá certo. E quando foi um dia, eu saí de casa, fui ler o cordel para ela. Chegando lá, ela estava assim sentada, o marido estava sentado numa cadeira no meio da sala, e ela fazendo cafuné nele. Aí eu cheguei. Ela disse: olha, sente aqui. Eu peguei uma cadeira e sentei assim, na entrada da porta que ia para a cozinha. Comecei a ler o cordel. Quando foi 1h da tarde, o filho dela, o meu marido, chegou da feira daqui de Arapiraca, chegou em casa. E quando ele chegou na porta, que olhou assim, que eu olhei para ele, os olhos se encontrou. Aí o cupido chegou, bateu, foi forte. Aí eu fiquei toda, mas não dei o braço a torcer. Mas quando foi daí por diante, ele foi se achegando a mim, falou para namorar, eu que já estava gostando um pouquinho, aí começamos a namorar. Era um lá, outro cá. E o pai de um lado e a mãe do outro. Quando um saía, estava cansado, o outro chegava. Diferente. Ninguém tinha direito de pegar na mão, ninguém tinha direito de beijo, nem abraço, nem nada não. 2 anos depois nós casamos. Aqui na igreja do Mané André, na antiga Bom Conselho, que hoje é do Santíssimo, com o padre Pitácio Rodrigues. Eu fui quem fiz o meu vestido bem aqui assim. Um vestido rosinha, bem clarinho, de argandi suíço. Nesse tempo era o pano que enchia a vista. E engraçado, eu não sabia costurar, mas com a minha sogra, ela tinha uma máquina. Eu não tinha, não. Ela tinha uma máquina e disse: Nilda, tu sabe costurar? Eu disse: não. Ela disse: aprenda para fazer a roupa minha e a do meu povo, e você aprende. Aí eu disse, eu curiosa, aí peguei a máquina e comecei. Era de pedal, comecei ajeitando, controlando os pés e terminei aprendendo, aprendi sozinha. A gente vinha para a rua, comprava aquele pedaço de chita, que é esse tecido bem fraco hoje, e levava, chegava lá. A primeira peça que eu fiz foi uma calça comprida para o meu irmão do meio. O segundo irmão tinha uma calcinha comprida, aí eu peguei, já estava sabendo movimentar a máquina, aí peguei um tecido, uma chitinha que a mamãe tinha, botei em cima da mesa, botei a roupa do menino em cima, aí peguei a parte traseira, separei a parte traseira da dianteira e saí puxando assim para frente, puxando, até que eu cortei e fiz a calça e ele vestiu até que terminou. E fui aprendendo por aí. Mas veja bem, a ignorância permanecia muito em muitos corações, e o meu sogro e a sogra eram muito ignorantes. E porque nós íamos casar num dia de sábado, esse sábado agora. Como não deu certo com o padre, aí marcou para o outro sábado. Quando ele foi avisar para a mãe, ela achou ruim, porque disse que ele tinha enganado ela. Nem foi o pai, nem foi a mãe, nem foi o irmão, não foi ninguém. Só almoçou eu, meu pai, minha mãe e ele. Depois ele foi para casa e eu fiquei na casa do meu pai. Aí eu tinha a minha madrinha de apresentação. Ela era casada e o esposo dela trabalhava na CR, em Maceió. Estrada de rodagem, nivelação de estrada de rodagem. Aí eu fui pedir a ele que ele arrumasse uma vaga para botar ele, para ver se ele dava certo no serviço e arrumar o pão de cada dia. Aí ele arrumou e ele foi trabalhar com ele. Na segunda-feira ele foi para Maceió trabalhar e eu fiquei na casa do meu pai. Com um mês depois foi que ele veio me buscar. Aí eu fui para Maceió. Depois que nós viemos de Maceió, ele lá trabalhava na estrada de rodagem em Urucu, que hoje é Joaquim Gomes. E passou lá até que terminou o serviço, aí veio começar de Maribondo para Anadia. Aí em Maribondo nós ficamos morando.
Quando terminou com 3 meses, aí viemos aqui para Arapiraca. E aqui chegando, ele comprou uma carroça de burro e foi trabalhar arrumando frete assim, aqui, ali e acolá, para a gente sobreviver. Com o tempo que foi passando, ele alugou um salãozinho na rua Esperidião Rodrigues e botou uns pneuzinhos e umas ferramentazinhas e começou a endireitar pneu, tirar pneu, uma borrachariazinha pequena. E o tempo foi passando e foi melhorando, e ele foi e comprou um prédio na Rua 15, que é antes do posto Zé Pivete, era antes do posto Zé Pivete naquela baixada. Comprou ali o prédio e aí foi, encheu de pneus, botou alinhamento, balanceamento e fazia de tudo lá dentro. E para completar a história, foi o primeiro a possuir uma recalchutadora de pneu, lá na Rua Boa Vista, no sítio Boa Vista. Eu costurando noite e dia e ele trabalhando na borracharia para fazer a casa. Com 2 anos fizemos a casa, na Rua Boa Vista. A cabo disso, foi que a gente foi para o Recife. E eu cheguei lá, ele me deixou, eu passei lá 8 anos. A cabo de 8 anos foi que eu vim para aqui. Aí foi, com muito tempo depois, houve um acidente com ele, e ele terminou vendendo tudo. Acabou-se. Ele foi embora para Curitiba para se tratar, e eu fiquei aqui. O primeiro era José Adelmo de Araújo. O segundo era um aborto, não teve. O terceiro foi Armânia, essa. O quarto foi Ângelo e Armando. Esses já nasceram no Recife, no Barão de Lucena, que a gente morava lá. O primeiro nasceu nessa mesma casa. Aqui foi parteira. Parteira era uma tia minha, tia Joese. Tia Joese, irmã da finada Janim, do Francisco Pereira. Francisco Pereira era o grandão da cidade aqui, nesse tempo que a gente chegou aqui. E Francisco Pereira e Luiz Santo. Eu criei os 4 meus e criei um adotivo. É Alexandro. Mas quando cuidaram dele, botaram o nome de Sandro e por Sandro ele atende. Mas é Alexandre Araújo Brandão. É casado, tem 2 filhos, trabalha com ele numa oficina ali nos Casuzinha. E a menina do Sandro que é a advogada, é Ana Laura. O Ângelo, que é o primeiro dos homens, tem 2 filhos. Um é Rafael Geller Brandão e Lavínia Geller Brandão. Eles são de origem italiana. Moram em Curitiba há muitos anos. O Rafael já é casado, mas não tem filho. E a Lavínia vai casar agora em fevereiro, no dia 7. Tem o outro que é o caçula, é Armando Araújo Brandão. Ele tem um filho, mas é adolescente ainda, Miguel Geller Araújo Brandão. Falta a filha da minha filha, Angélica Louise Araújo Brandão. Ela é formada em administração de empresa e formada em teatro. A feira era bem cheinha, era cheia mesmo. Era uma feira, aqui a feira daqui toda uma vida foi muito cheia, né? O povo gostava muito. Nessa época já era grande, porque tinha aquela extensão todinha, do comércio todo, direto. Tudo ali era feira. Uma vez eu quase que me acabo, mas por causa de uma engomação assim de roupa, que era, a gente molhava a mão aqui na água fria, o ferro quente aqui, aí quando foi uma das horas, eu estava no tempo da menstruação,
Uma das horas eu senti que o sangue, como quem lhe subiu para a cabeça e pronto, e começou a cabeça a doer, quase que eu me acabo. Aí nessa época o Frei Damião estava pregando missões. Eu disse, mamãe, vamos para a missão, vamos para a igreja. Aí ela me trouxe para a igreja. Chegando cá, eu vi quando o Frei Damião foi entrando, aí eu fui, me confessei com ele. Ele botou a mão aqui na minha cabeça, deu 3 tapinhas assim. Aí disse assim, vá comungar. Eu comunguei, pronto, eu cheguei, olha, foi 8 dias que eu gritava por dia e noite com essa dor na cabeça, até essa hora. Aí depois que ele deu os tapinhas aqui, eu saí, a cabeça não doeu mais e pronto, eu recebi essa graça. De Deus, mas através de Frei Damião. O fumo já estava bem próspero. Meu pai, por exemplo, plantou muito fumo, mas era fraco porque ele não tinha condições, não tinha dinheiro de pagar ninguém para ajudar ele, era ele sozinho. Instalei muito e juntei muito fumo, muito, desde lá até aqui. Minha mãe passava mal que vomitava, que só faltava morrer. Hoje botam mel, botam não sei o que, para ele poder ficar forte. Mas nesse tempo ele era forte por natureza, porque a terra era forte mesmo. Era muito extrovertido, ele muito animado. Ele pintava uma tela exemplar mesmo. Ele trabalhava aqui numa rádio. O povo gostava muito dele, ele falava muito bem. Só não participei das brincadeiras dele. Ele não formava aquela turma de gente no tempo de Natal, né? Do pastoril. Mas eu nunca brinquei, não. Aqui era só a veloz nessa frente. Era só a veloz. É aquele mato que tem, que a gente não pode pegar nele e botar na boca, nem passar nos olhos, porque cega e fecha a garganta. É muito venenoso. Essa rua aqui, ó, essa parte toda era veloz, cerca de veloz. Essa quadra aqui estava sendo construída. A casa primeira que foi construída foi a da esquina, essa vizinha minha e essa daqui. E o resto estavam fazendo ainda. Mas o resto era tudo a veloz, não tinha outra casa. Essa casinha aqui da frente da minha casa e essa daqui era 2 casebres. Um só de tabuinha já acabando de cair em cima de quem estava dentro. E a outra era uma casinha bem miudinha, já de alvenaria, mas já acabando de morrer. Depois foi que compraram e começaram a fazer a casa, um ali, outro lado, e foi melhorando. Foi muito triste, porque eu sou uma mulher que eu não posso parar 1 minuto. Eu tenho que estar sempre na ativa. E quando a pandemia chegou, aí eu morri aos pedaços. Me ver trancada dentro dessa casa aqui, sem poder sair para canto nenhum. Anoitecer e amanhecer, a gente não podia botar nem a cabeça na porta. E eu sofri muito. Mas depois disso tudo passa e eu venci e estou aqui ainda. Mas foi muito difícil. Difícil e por outro lado, a gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi porque a gente só não aprende as coisas se não prestar atenção. Mas se é uma coisa que eu posso ser ignorante o máximo, mas atenção eu presto em tudo no mundo. Para depois eu dividir aquilo que presta para mim, eu usar e o que não presta eu jogar fora. Eu tinha uma colega que ela estudava, e na escola que ela estudava, uma colega dela fez o nome dela em ponto cruz e deu para ela. O nome dela era Irene Cristina. Aí fez o nome de Irene e deu a ela. Como ela era muito minha amiga, aí disse assim, ó, Nilda, ela pegou, fez o meu nome, Nilda, e me deu. Aí quando eu cheguei em casa, que eu vi aquele nome, fiquei tão feliz no mundo, com o meu nome escrito ali, sem saber como.
Aí eu cheguei, fui e disse assim, mamãe, olha aqui que a Irene me deu. E ela foi e disse assim, olhou e disse, é bonito. Só você que não tem a curiosidade de fazer uma coisa dessa. E eu me queimei. Nesse tempo tinha muito murim, que é um tecido bem ruim. Aí eu cheguei e ela tinha um pedaço de murim dentro de casa. Eu peguei uma agulha, peguei um pedaço de murim e me sentei na porta da cozinha. Peguei uma linha em cores, linha de costurar, mas em cores. E me sentei na porta da cozinha. O nome dela era Irene e o meu Nilda. É muito diferente, né? Mas eu fui vendo aonde era que eu ia colocar. No Irene eu ia colocar um N, como era que eu ia fazer. E eu sei que quando foi na boquinha da noite eu tinha terminado o nome de Irene. Aí eu fui e disse, olha mamãe, aqui, tá feito. Ela disse, mas não é que você fez? Eu digo, nunca mais no mundo a senhora duvide da sua filha. Essa minha madrinha, quando chegou na minha casa, eu disse, Dinha, que eu chamava ela de Dinha, Dinha, olha o que eu fiz. Ela disse, ô filha, que coisa linda, mas só que atrás está errado. Atrás você faz assim. Aí ela foi e disse, você pega a agulha, tira daqui, bota aqui. Aí me disse como era, aí pronto. Até hoje. A minha mãe morreu de... Eu até hoje não sei nem de que foi que ela morreu. Porque ela adoeceu e eu fui, levei, internei ela na Nossa Senhora de Fátima. O doutor Judá era quem era o médico dela. E o doutor Judá começou a cuidar dela. E lá, quando foi numa sexta-feira, ele disse, Nilda, eu vou dar alta à sua mãe, porque amanhã é sábado, não tem médico para dar assistência. Você leva ela para casa e em casa ela se sente melhor, ela não se sente doente, porque chega a visita, chega a família, e você leve. Agora, ao passar pela farmácia, compre uma dúzia de vitamina B12, de injeção vitamina B12, e manda aplicar nela. Aí eu disse, tá certo. No caminho eu comprei uma só, mandei aplicar, ela tomou. E fui para casa com ela. Mas no outro dia ela piorou. Mandei aplicar outra, já não aceitou mais. Já estava, o sangue já estava coagulado. Aí ela não tomou mais. Eu liguei para ele. Aí ele disse, Nilda, se conforme, porque é assim mesmo. Ele sabia que ela estava ruim, mas não me disse de que, nem de que não. Fez exame, fez aquela exame de raio-x, de tudo no mundo, mas me disse o que era que ela tinha, nem o que não tinha. Mas quando foi muito tempo depois, eu conversando com um médico, e dizendo, ele perguntando sobre a minha mãe e tal, eu falando e dizendo assim, que eu não sabia de que ela tinha morrido, e contei a história, porque quando ele fazia aquele ultrassom, aqui desse lado eu sentia aquilo fazer assim, sabe? E desse lado não fazia nada. Aí, por isso que eu fiquei pensando que era CA no fígado. Aí eu dizendo para o médico, ele disse, não, ela morreu de derrame interno. Agora, se foi, se não foi, não sei. Agora, o meu pai morreu de reumatismo crônico, porque ele já nasceu com reumatismo crônico. A associação, quando eu cheguei aqui, era uma casinha pequenininha, apertadinha, mas funcionava lá. De lá passamos uns 2 anos, ao cabo de uns 2 anos, descemos e fomos para frente do Bom Conselho, para um salão que tinha desabitado lá, a gente ficou lá um bocado de tempo, e depois até que a Lulinha começou a trabalhar e adquiriu o terreno lá nas cacimbas e fizeram o prédio e a gente passou para as cacimbas. Tinha curso, tinha trabalhos, a gente brincava, a gente dançava, a gente fazia, de tudo fazia um pouco, era uma alegria total. Tinha guerreiro, tinha pastoril, tinha, ainda hoje tem as baianas, tinha a banda, que ainda tem,
E tem o chorinho, que eu ainda faço parte do chorinho. Eu dancei quadrilha, dancei guerreiro. Deixei de dançar no ano passado. Eu dancei aqui. Depois que eu cheguei aqui nessa terra, que eu conheci a Associação dos Aposentados. A minha rotina é ir fazer pilates 2 vezes por semana. Quando aí o estadual tá, a piscina está aberta, fazer hidroginástica, mas esse ano não abriu para ninguém. E ir para a igreja assistir a missa de domingo, porque para mim é o essencial. E quando eu estou aqui assim, com a cabeça pensando besteira, eu saio daqui, vou para lá, me divirto um pouco e venho embora para casa. Que vivam intensamente a sua vida, mas sendo honesto e sincero pelo que fala. Falar a verdade, viver na verdade. É o importante, é a pessoa viver em cima da verdade e falar a verdade, ser honesto. A pessoa que não é honesto, que não tem hombridade, não merece ser nem chamado filho de Deus. Eu estava lá na associação quando a assistente social foi ao meu encontro e disse: Nildo, você já fez aquela entrevista de Raízes de Arapiraca? Eu disse: não. Aí ela disse: você não quer fazer não? Eu disse: como ela? Aí disse mais ou menos como era. Eu disse: não tem problema. Levou para o Ricardo e ia mandar o Caio, que veio antes essa semana, e depois vocês viriam. A gente, quando conta a nossa história, está contando a verdade que aconteceu, né? Vive um pouco o passado, lembra daquele tempo antigo, né? Foi muito difícil mesmo, principalmente quando hoje a gente vê a juventude com tanta liberdade para estudar, para passear, para conhecer coisas novas, para fazer tudo e não aproveitam. Os pais se esmeram e fica morrendo e se acabando para os filhos ser um doutor, para ser isso, aquilo, aquele outro. E eles não querem nada com a vida, vão, gazeia, pinta, borda e tudo, não tem pena dos pais. E naquele tempo a gente queria e não podia. Eu tinha uma sede e uma fome de aprender, meu filho. Eu tinha uma sede e fome, ainda hoje eu tenho. Não morreu não, só vai morrer quando eu morrer. De aprender as coisas boas, as ruins, vai para lá. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque é a pessoa que mais me ama na vida é Deus. Você veja que eu morei 8 anos no Recife, sozinha, e a minha companhia era Jesus Maria José. Porque aonde eu morava, sempre me deparava com mulheres prostitutas, com casas dessas coisas. Mas eu nunca dei o meu braço a torcer, eu nunca pisei no chão para afundar o meu pé, porque toda uma vida eu soube viver no mundo e aprender as coisas. O que fazer e o que deixar de fazer. Deus, quando me fez, me botou tanto assim de juízo na cabeça que ainda hoje está mandando brasa aqui. Aí eu aprendi muito naquele lugar, eu amo muito o Recife e aprendi muito naquele lugar. Porque na minha época aqui, que eu não sabia de nada, minha mãe dizia assim: olhe, filha, você não come isso, nem aquilo outro, quando a gente estava menstruada. Você não come isso, nem aquilo outro, nem nada, e tudo. E eu levava aquilo a sério. E eu vim aprender que nada disso tem nada a ver quando eu cheguei lá morando, que eu fui assistir uma palestra de uma freira que veio de São Paulo, na igreja São Dimas. Aí daí foi quando a Nilda se acordou para a vida. Aí daí por diante eu abri os ouvidos e os olhos e fechei a boca e fui aprender as coisas. A toda a minha família,
as famílias que eu gosto, as famílias que eu amo, os irmãos em Cristo, todos que me amam e que amo a eles também. Eu desejo muita felicidade, que se amem uns aos outros como Cristo nos ama e como Cristo amou a sua igreja, porque isso é o essencial para uma família. A família cristã é muito bonito quando a gente se sente em família, que diz assim: eu amo a Deus acima de tudo. Que todos se amem de verdade, porque Deus é amor e Ele nos criou por amor.